Olá, pessoas do isolamento, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagem de programação da nossa aulas remotas, né? Gente, essa é a nossa última aula antes das férias. A recuperação para quem ficar, ela vai ser quando nós retornarmos das férias, certo? E aí, para dar mais uma chance a vocês, né, para que você, né, consiga alcançar a sua nota, a professora vai dar uma chance, mais uma chance, para ver se você ressurge das cinzas e liberta essa fênix que há em você. Aqui, ó, eu vou aceitar atividades atrasadas até o dia 3 de julho, porque nós temos prazo também para entregar, né, para o DAP lá, para fechar os diários. Então, eu só posso segurar até o dia 3. Então, tem aí a semana toda, acho que é sexta, para que você recupere aí as atividades que não foram feitas. Lembrando, ela vai valer menos pontos do que valeria, mas já é ponto, né, gente? Melhor do que você ficar sem nada aí, e para recuperação por conta disso, certo? Então, vamos para a nossa aula. O conteúdo da semana de hoje é sobre arrays irregulares. Muito tranquilo, bem parecido com o que nós já vimos durante as semanas anteriores. Então, putz, minha imagem ficou feia, hein? Mas dá para ler. Então, nós vimos durante as aulas anteriores, até agora, nós criamos matrizes 3 por 3, né? Matriz 3 por 3, 5 por 5, né? Sempre com 3 linhas, 3 colunas, 4 linhas, 4 colunas, ou seja, a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, independente se ela era preenchida ou não. Isso ocupa memória no computador, memória do programa. E o Java, ele permite que nós tenhamos arrays irregulares. Então, eu tenho aqui um array do tipo inteiro, uma matriz, né, com 2 vetores. E aqui, ó, a única informação que eu tenho precisa, no caso desse exemplo que eu estou dando, é que ele tem 3 linhas, mas nós não sabemos quantas colunas ele tem. E aí depois ele vem e instancia, né, que na primeira linha ele vai ter uma coluna, na segunda linha ele vai ter 2 colunas e na terceira linha ele vai ter 3 colunas. Aí eu fiz um desenho aqui, ó, para que vocês entendessem na prática, ó, como que ficaria, né, se fosse levar mesmo ao pé da letra. Então ele ficaria assim, ó, na linha 1 ele teria somente uma coluna, que seria a coluna A. Na linha 2, a coluna A e B, ó, com 2 colunas. E na linha 3, 3 colunas, A, B e C, certo? Então, para que faz isso, gente? Para que não fique ocupando espaço na memória do computador e o programa não fique mais pesado, né? Quando você tem muitas informações, quando você trabalha com objetos, e aí você tem muitas informações para armazenar, e aí não compensa, por exemplo, eu ter, se eu sei que eu só vou preencher uma coluna aqui, para que eu vou criar 4, 5, 10 colunas aqui, ó, para a linha 1, se eu sei que só vai ser preenchida uma coluna. Então, é para esse tipo de programas, de problemas a serem resolvidos, que existe os arrays irregulares, beleza? Vamos para o nosso problema de hoje, para resolver. Então, escreva um programa para guardar dados de uma pesquisa feita com uma amostra de pessoas da avenida mais movimentada da sua cidade. A pesquisa consiste em perguntar ao cidadão a quantidade de filhos e o nome de cada filho. Opa, informações importantes. Ó, guarde as informações em uma matriz, de forma que cada pessoa entrevistada ocupe somente o espaço necessário na memória para guardar os nomes dos filhos
imprima a quantidade de pessoas entrevistadas, a quantidade de filhos de cada entrevistado e os nomes dos filhos das pessoas. Beleza? Outra coisa que eu percebo muito nas atividades e quanto às dúvidas de vocês é quando vocês estão entendendo o conteúdo, quando vocês já conseguem saber o que é para fazer, o programa sai que é uma beleza. A maior dificuldade é montar o código, é montar esse programa NetBeans. E isso tudo, gente, é interpretação, é interpretar o problema. Então, lê de novo, lê 3, 4 vezes e vai, como eu fiz aqui, grifando, destacando essas palavras que a gente vai utilizar para montar o código, certo? Essas informações que vão adicionar. Vamos lá para resolver o nosso problema, então. Vou abrir aqui o NetBeans, já está aberto. Eu já criei a classe, minha classe chama-se... Deixa eu aumentar aqui. A classe chama-se Arrays Irregulares, tá? Eu aconselho também vocês colocarem o nome da classe de acordo com o conteúdo da aula, que aí você não se perde. Ah, que programa é esse? É sobre o quê? Sobre que aula? Né? Então, vai ficar aí guardado para você bem especificado aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é iniciar perguntando o número de pessoas que serão entrevistadas. Então, eu tenho que criar um output aqui, entre com o número de pessoas a serem entrevistadas. 2 pontos, espacinho, pá. Certo? E aqui embaixo, ele vai ler essa informação, que a gente vai usar o tipo de dado inteiro, que são números, né, inteiros mesmo. Número de entrevistados. E aqui ele vai receber o scan, que eu vou colocar aqui antes, tem que importar a classe. O scanner, scan, new, scanner, system.in. Esse é a nossa classe para poder ele receber, né, os dados na qual o usuário vai digitar lá. Então, já fiz aqui, importei a classe, para não ficar dando erro. E aqui eu chamo, que vai ser tipo nextInt, a leitura, né, desses dados. Ok? Então, fizemos aí a primeira parte, que é perguntar quantas pessoas vão ser entrevistadas. Aqui, nós vamos armazenar o nome dos filhos. Eu vou criar um string, um array de string, porque nós vamos armazenar o nome nos filhos, nome, então são letras, tá? O nome dessa matriz vai ser nomes, filhos, ó, lembrem-se sempre de colocar no plural, certo? E a gente sabe apenas aqui no nosso string, na nossa matriz, deixa eu completar aqui. Então, nós temos a informação que eu vou colocar aqui quando o usuário incluir lá o número de entrevistados que ele vai incluir, nós vamos inserir esse valor aqui, ó, pá. Então, ele vai ficar aqui dentro. Então, conforme ele incluir lá 3, 4, 5, 20 pessoas entrevistadas, o código pegou esse dado, armazenou nessa variável, né? E aí, quando ele for chamar o vetor, ele vai pegar o que está armazenado dentro da variável número entrevistados. Beleza? Mas ainda nós não sabemos a quantidade de linhas, né? A gente não sabe ainda as respostas.
Então, essa informação será preenchida conforme a entrevista vai sendo realizada. Esse aqui vai ficar vazio por enquanto. Quando o usuário for inserindo as outras informações, é que ele vai pegar. Nós teremos que criar um outro vetor para isso, certo? Pronto. Agora, nós vamos iniciar a entrevista, certo? Nós vamos iterar a matriz agora, utilizando, eu vou pular a linha para ficar mais organizado, o nosso for lindo de cada dia. Aqui é o padrão, o i como contador padrão também, e é menor. Aqui nós vamos colocar esse cara aqui, ó, nomes filhos, porque é aqui que ele vai pegar esse tipo de informação. Nomes filhos, ponto length, também já estamos familiarizados com ele, e a incrementação aqui ao lado, certo? E aqui você vai começar a perguntar a quantidade de filhos. Entre com a quantidade de filhos. 2 pontos. E aqui embaixo ele vai ler a quantidade de filhos. QTD filhos. Estou criando outra variável que vai receber esse número, né? Que o cara vai botar lá. A pessoa vai colocar lá. E aí quando ele digitar lá 10 filhos, 20 filhos, sei lá, 5 filhos, quem vai receber esse valor será a variável QTD filhos, certo? E aí com essa informação é que nós vamos saber quantas posições vai ter esse vetor na primeira linha do nosso vetor, né, na linha 0. Nós vamos criar o vetor quantidade de filhos aqui embaixo. Bem aqui. Vou criar um vetor com o nome dos filhos. Deixa eu subir aqui para ficar melhor, para enxergar. Vetor nomes filhos. Vai pegar as informações da quantidade de filho lá. Então, dependendo da quantidade de filho que ele vai colocar, nós vamos inserir o nome dos filhos. E aí eu vou instanciar isso daqui, certo? Porque senão tem que ter a instância desse vetor. Tem que criar esse vetor aqui, que ele vai pegar a informação daqui, ó, de quantidade de filhos aqui dentro, certo? Adicionar importação. Por quê? Faltou unir. Pronto. Aí, então, eu preciso criar esse vetor aqui, nomes filhos, que vai pegar, de acordo com a quantidade de filhos que ele tiver, ele vai pedir o nome dos filhos, certo? E aí, porque senão, senão o espaço vai ser alocado, não vai ser alocado na memória e depois a gente não consegue guardar esses valores. Aí vai dar erro no programa. Por isso que nós temos que criar essa instância aí, esse vetor, certo? Esse vetor novo. Ele não vai ter, ele vai procurar onde que vai armazenar e não vai encontrar. E agora nós vamos começar a perguntar o nome desses filhos. Vamos perguntar o nome dos filhos, que vai a partir do for. Aí aqui, como já é o segundo vetor, nós já vamos utilizar o J para receber os valores. J menor. Aqui quem vai aparecer também é o vetor nomes filhos. Vou copiar isso aqui, né, para não ficar perdendo tempo. Nomes filhos, ponto length.
e o incremento no final. Aqui ele imprime a mensagem para pedir o nome dos filhos. Digite o nome do filho. Aí ele vai, filho 1, filho 2, tal. Para ele começar com filho 1, filho 2 e não ficar filho 0, né, por conta da posição dos vetores, a gente coloca aquele bizuzinho do J mais 1, tá? Para ele, quando pedir, digite o nome do filho 1, iniciar do 1 e não do 0. Isso aqui eu acho que eu falei na aula passada. E aqui embaixo nós vamos ler. Então, eu vou pegar o vetor nome filhos, chama a primeira posição do vetor e a segunda posição do vetor. Scan.next, nesse caso vai ser só next, porque é a string que ele vai chamar. Por que deu errado aqui? Nomes. Pronto. Nomes filhos. Aí agora eu vou sair desse bloco. Eu vou colocar aqui só para pular uma linha para ele ficar separadinho lá embaixo, tá? Para não ficar tudo junto. Quando eu fui testar ficou muito junto. Aí eu botei para ele separar o resultado. Então nós vamos fazer os dois fors para cada linha e coluna. E agora sim é só a impressão das informações que a gente vai colocar aqui. Então o primeiro for eu vou copiar daqui de cima, tá? Da linha 17. Primeiro for, deixa eu pegar. Primeiro for da linha 17, que é o I, que é a primeira informação. E aqui ele vai imprimir pessoa tal, que vai pegar lá se é a 1, a pessoa 2, que é entrevistada, tem. E aqui eu vou chamar o vetor nomes filhos, esse aqui, ó, nomes filhos.length. Por que eu vou copiar com o length? Que é para ele já adaptar ao tamanho do vetor, certo? Ele vai mostrar para a gente já de acordo com o tamanho do vetor. Tem tantos filhos. Pronto. Então, ó, pessoa 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, tem, aí ele vai puxar a quantidade tantos filhos. Ok. Aí, na linha de baixo, no outro for, ele vai pegar a outra informação do J, que eu vou copiar aqui, ó, na linha 22, do J, que é a segunda posição do vetor que nós temos. Mesma coisa aqui, ó, certo? Aí aqui embaixo, ele vai chamar o vetor nomes filhos. Nomes filhos. Aí a posição I e a posição J. Beleza? Salvou, Ctrl S, vamos rodar, Shift F6. Vai mostrar aqui embaixo, ó, entre com o número de pessoas a serem entrevistadas. Vou colocar pouco para a gente não se alongar muito. 3. Entre com a quantidade de filhos. Essa é da primeira pessoa. A primeira pessoa só tem 2 filhos. Digite o nome do filho 1, Pedro. Digite o nome do filho 2, João. Entre com a quantidade de filhos, né? São 3 pessoas, né? Eu estou na segunda pessoa. Na segunda pessoa, ela vai ter 3 filhos. Primeiro filho, Ana. Bianca. Filho 3, Samara. Aí a terceira pessoa, entre com a quantidade de filhos, a terceira pessoa vai ter um filho só. Digite o nome do filho 1. Aí vai ser Gustavo. Pronto. Aí ele vem para o resultado, ó. Viu que aquela pulada de linha bem aqui na linha 28 que eu coloquei é para dar essa separadinha aqui, senão ele vai ficar tudo emendado, tá? Então, ó, pessoa 0 tem
2 filhos. Aí ele botou Pedro e João. Pessoa 1 tem 3 filhos. Ana, Bianca, Samara. Só menina. Pessoa 2 tem um filho, Gustavo. Ok? Beleza. Tranquilinho isso aqui, né, gente? Então, nossa tarefa da semana. Baba, coisa mais fácil do mundo. Crie o mesmo programa que utilizamos nessa aula, porém o número de pessoas entrevistadas será de 6 pessoas. E conforme vai aumentando o número de pessoas, aumenta... Nossa, botei um acento aqui, mano. A quantidade de filhos. Aumenta a quantidade de filhos. Tem acento aqui não. Por exemplo, a pessoa 1, ela vai ter um filho. A pessoa 2, 2 filhos. Pessoa 3, 3 filhos, até a pessoa 6 com 6 filhos. Tá bom? Lembrando, gente, vale 20 pontos e é a última atividade que nós temos do bimestre. Então, aproveitem as oportunidades, vamos lá para cima e até a próxima. Beijo!